Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Criciúma. 4 equipes que em 2024 viveram a Série A do Brasileirão, mas que em 2025 vivem a divisão de acesso. Chegam, como todas as equipes rebaixadas, com alguma expectativa, com alguma moral, com o peito estufado e um objetivo de retornar à elite, mas que em grande parte, pelo menos a partir do retrato dessas 5, 6 primeiras rodadas, a realidade não é bem isso. Tirando o fator Cuiabá, que pode virar líder ao final da 6ª rodada, tem um jogo contra o CRB no Rei Pelé, mas as outras 3 equipes, elas decepcionam. Atlético Paranaense teve inclusive a demissão do Barbieri nesses últimos dias. O Criciúma ainda não comunicou oficialmente, mas pelo que se tem nos bastidores também tem um final do vínculo com o Zé Ricardo. E o Atlético Goianiense teve um período turbulento, mas a vitória nessa 6ª rodada contra o Novo Horizontino dá uma oxigenada, dá algum fôlego para o trabalho do Tencate. Vou trazer uma avaliação sobre essas 4 equipes. O que dá para a gente projetar olhando para um futuro médio-longo? Qual tende a ser o objetivo final dessas 4 equipes na Série B? O que dá para a gente trazer de destaques negativos e positivos olhando o retrato das 5, 6 primeiras rodadas da Série B para elas? Eu fiz algo parecido com as equipes que subiram da C para B. Trabalhei sobre o Remo, sobre Volta Redonda, Atletique, sobre as equipes que conquistaram acesso, Ferroviária. Trouxe um retrato das 4, se você não pôde acompanhar ainda, fique à vontade para dar uma volta aqui no canal e acompanhar esse outro vídeo. Todo dia tem Série B aqui disponível para vocês, tem outros conteúdos do futebol brasileiro também em geral. Então se inscreve, deixa também aqui o seu like, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Estamos na corrida para chegar aos 10 mil inscritos, quem sabe ainda nesse mês. Mas bora lá, primeiro trazendo o ponto do contexto dessas 4 equipes antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu pontuei, todas as equipes que caem, ou quase todas, elas caem com uma moral muito elevada para jogar a Série B, com um grande ponto de objetivo retornar à primeira divisão. Então, acredito que essa é a realidade de Atlético Goianiense, de Atlético Paranaense, de Cuiabá e também de Criciúma, em contextos diferentes. Se a gente avalia o fator Criciúma, foi um Criciúma que passou por uma reformulação grande no grupo, poucas peças, poucos personagens ficaram da última temporada para esse, e o grande ponto de diferença é não tem mais o fator Tencate, que foi o grande responsável por bons trabalhos do Criciúma nas últimas temporadas. Apostou no nome do Zé Ricardo. E olhando para o início de ano do Criciúma, teve a frustração no Campeonato Catarinense. Teve também um bom início em Copa do Brasil, inclusive ainda segue vivo na Copa do Brasil. Mas o trabalho do Zé Ricardo já recebeu algumas contestações, já recebia algumas contestações a partir do mau rendimento no Campeonato Catarinense. A gente vai para uma outra realidade, a gente parte para o Atlético Goianiense, que teve um 2025 muito ruim na primeira divisão e foi um dos sacos de pancada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, só que cai e mantém alguns pilares do grupo e tem o projeto Tencate. Entre as equipes e entre as escolhas dos treinadores dessas 4 aqui, eu entendo que o Atlético teve o melhor direcionamento. Escolheu um treinador que conhece muito bem a Série B e que vinha de bons trabalhos na Série B, principalmente olhando para o retrato Criciúma. Então o Atlético Goianiense vai no projeto Tencate, que recebe algumas contestações a partir de um goiano que não foi dos melhores, mas ainda assim consegue ter algum mínimo direcionamento positivo no início da temporada. A gente vai para o Atlético Paranaense, que tem a escolha do Barbieri, que, convenhamos, teve alguns insucessos nos últimos trabalhos. Barbieri que não tem um bom início de temporada. O Campeonato Paranaense talvez seja um bom retrato para a gente avaliar como uma eliminação precoce na semifinal do estadual. O outro retrato é o do Cuiabá, que não começa com Guto. Cuiabá tem uma correção de rota e vai para o direcionamento do Guto Ferreira.
tem a manutenção de alguns pilares do último ano. Um dos principais é a figura do Derek Lacerda. E o trabalho do Guto gera um resultado, gera um impacto inicial muito positivo que vai percorrendo até agora. Então, se tem esse Guto que nos últimos trabalhos, e talvez um bom retrato para a gente avaliar, foi o trabalho do Sport, não conseguiu render na Série B, mas no Cuiabá consegue ter um bom direcionamento inicial. Qual é o retrato dessas 4 equipes até aqui na Série B? Um retrato de, em grande parte, ninguém sobra, né? Se tem um fator de mesmo Cuiabá que vai bem, é um Cuiabá que em alguns momentos sofre. Por exemplo, contra a Ferroviária, na última vitória do Cuiabá, teve um Pazinato que precisou trabalhar bastante, teve um Cuiabá que tem um fator de, em alguns momentos, perdeu a mão do jogo. Ferroviária, que foi uma das equipes que subiu, em alguns momentos do jogo da Arena Pantanal, conseguiu ser minimamente superior, mas é uma Ferroviária que consegue, mas é um Cuiabá que consegue ter um aproveitamento que acredita a equipe a um G4 e que traz alguns bons personagens a partir desse bom aproveitamento. Derek Lacerda sendo um deles, Sander e Mateuzinho, os corredores laterais do Cuiabá, são muito fortes. Olhando também para a figura do Pedrinho, para a figura do Denilson e principalmente no meio de campo o Lucas Mineiro e o Alain Pereur. Então é um grupo com muitos pilares e é um grupo que eu entendo que não está no G4 à toa, apesar de não ter sobrado em nenhum momento. Nenhuma equipe, aliás, dessa Série B, até o líder momentâneo Goiás, ninguém sobra. É uma Série B de fato muito equilibrada. Mas avaliando o retrato dessas 4 equipes, que se imaginava talvez alguém sobrando, ninguém sobra. O Cuiabá é quem tem um aproveitamento e uma regularidade maior. Cuiabá que inclusive bateu o Atlético Paranaense em um jogo que se teve muitas limitações e erros individuais do Atlético. E começando a falar sobre o fator Atlético, que teve o final do vínculo com o Barbieri nos últimos dias, ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, não anunciou um substituto. Se tem o Atlético como talvez a principal força, olhando o fator investimento, olhando as peças individuais desse grupo do Atlético, a maior força da Série B de 2025. Olhando o período que o Atlético também esteve na primeira divisão, disputando Libertadores, disputando Sul-Americana e indo e tendo alguma relevância e tendo algum destaque nas competições internacionais. O Atlético ele chega à Série B como talvez a principal força, mas quando se olha para o retrato dos jogos do Atlético, em nenhum deles, mesmo quando o Atlético venceu, em nenhum deles ele conseguiu retratar ser a principal força da competição. Olhando desde as escolhas do Barbieri, o desenvolver do jogo do Atlético, você olha o retrato dos jogos contra a Criciúma, contra a CRB, contra a Paysandu, nenhum deles trouxe um retrato positivo para o Atlético. E esses foram os jogos em que o Atlético venceu. E aí você pega os jogos contra Cuiabá, contra Novo Horizontino, contra Botafogo. Por mais que foi um jogo muito afetado por uma expulsão no início da partida, você traz a pior face do Atlético na temporada. E aí, não à toa, tem um final do vínculo com o Barbieri, mas o Barbieri não é o único culpado. Você tem muitas baixas individuais no grupo, Raul não desempenha bem e é um dos principais pontos de contestação da torcida. Você tem um Palácios na lateral direita também sofrendo demais, tecnicamente sofrendo demais. Os principais personagens, quando se olha para a linha de frente, Zapelli, relativamente bem. Tem o Luiz Fernando que é muito irregular. Você tem a figura do Allan Kardec que consegue guardar gols, mas olhando para a ajuda que ele gera ao restante do grupo, ao restante do campo, ele não consegue agregar tanto assim. E aí você tem um Peixoto saindo no banco e ganhando algum espaço, mas é um Atlético que não convence até aqui na competição. Quem sabe agora com o novo direcionamento, com a nova comissão técnica, possa conseguir algo a mais. Se tem um Atlético Goianiense que, apesar de eu ter observado que foi o melhor direcionamento para comando técnico com a escolha do Tencate, mas é um Tencate que sofre. É um grupo que sofre. Sofreu contra a Ferroviária, perdeu para a Ferroviária jogando fora de casa.
quase foi derrotado para o Botafogo jogando em Ribeirão Preto. E aí você tem os outros retratos também. Eu ainda não fiz uma avaliação do jogo contra o Novo Horizontino, que talvez seja um ponto de resgate do Atlético Goianiense, mas todos os outros jogos, o empate dentro de casa contra o Cuiabá, foi um Atlético que também não conseguiu desenvolver algo. E tem também alguns pontos, e aí é uma opinião muito pessoal, um presidente que gosta muito de externar o que deveria ficar dentro do grupo. Ele traz algumas contestações o Adson, né? Ele traz algumas contestações de nomes, ele traz críticas individuais ao grupo que eu entendo que não são saudáveis. É um período médio longo, ele critica claramente o Guilherme Romão na lateral esquerda, por mais que o jogador não esteja tão bem, mas acredito que isso afeta o grupo. E é um Atlético que, olhando o desempenho, o Atlético Goianiense ele ainda não desenvolveu algo que possa gerar uma grande expectativa, mas ainda eu entendo que existe uma expectativa de evolução. E a gente olha para o Criciúma, não é oficial ainda, mas a imprensa de Criciúma já trata como um Zé Ricardo fora do grupo e o Eduardo Batista chegando para a sequência da temporada. Muito justificável pelo que é o início da Série B do Criciúma. Pior campanha entre as 4 equipes que caíram, mas eu vejo um grupo do Criciúma que tem bons pilares, Marcelo Hermes, o Morelli no meio de campo, tem uma linha defensiva, a linha de zaga do Criciúma individualmente ela é positiva, mas do meio para frente eu vejo algumas carências sérias no Criciúma, olhando para elenco, e o resultado, assim, tirando o jogo contra o Atlético, em que o Criciúma conseguiu sobrar, os outros jogos do Criciúma foram muito abaixo e teve o ponto principal agora da derrota contra a Chapecoense. Olhando para um futuro para essas 4 equipes, que eu entendo que elas tendem a brigar olhando para uma faixa média final da competição. Tá muito cedo para a gente trazer essa projeção? Talvez, mas olhando para o elenco delas, olhando o que dá para a gente projetar, entendo que o Atlético ainda assim segue sendo como um dos grandes candidatos ao acesso, olhando para as forças individuais que tem, Zapelli, olha para o banco de reservas, tem o Patrick, tem o Juliano, olha para o ataque, tem Luiz Fernando, Allan Kardec, Isaac, Kevin, Teves. Do meio para trás sofre um pouco mais, eu entendo que a linha defensiva do Atlético tem alguns problemas sérios, mas tem um bom goleiro que é o Mikael. Eu entendo que o Atlético segue sendo como a grande equipe da Série B. Até aqui não demonstrou isso, mas acredito que numa competição de 38 rodadas pode mostrar um pouco mais. Cuiabá me surpreende, apesar de ter um grupo que caiu e ser um dos candidatos a subir, mas me surpreende, mas ainda assim não sobra, apesar de poder virar líder contra o CRB no Rei Pelé. Tem o Derek Lacerda como principal personagem, ou um dos principais personagens. Tem o Denilson como um dos pilares no meio de campo, só que tem o fator de um Denilson que pode sair. Fortaleza está de olho no Denilson. E aí tem outros bons nomes, né? O Alain Pereu. É uma linha defensiva sólida, o que é importante para um campeonato médio-longo. Entendo que é um Cuiabá que tende a seguir nessa briga pelo G4. Atlético Goianiense, o que dá pra gente trabalhar sobre o Atlético Goianiense? Eu vejo um grupo com carências, vai depender muito da janela do meio do ano. O que vai conseguir trazer de elementos novos e trazer de opções para o Tencard. Tem um bom treinador, mas tem um grupo com algumas carências. Acredito que se não reforça bem, é um Atlético que dificilmente vai brigar realmente para subir. Mas entendo que é um Atlético que não alcançou o teto na tabela ainda, está muito distante disso. Entendo que é um Atlético que, com o elenco que tem, pode entregar muito mais. Criciúma, apesar de ser entre essas 4 equipes a que eu menos consigo enxergar forças do meio para frente, tem uma boa defesa e é um Criciúma que, tendo a figura confirmada do Eduardo Batista, tende a ter um dos melhores treinadores da Série B e tende a engrenar algum trabalho. Só que sobre essas forças do meio para frente, não sei até que ponto o Criciúma vai conseguir ser competitivo olhando para um fator meio de tabela ou G6 para cima. Entendo que é um Criciúma que está muito distante de ter o teto na tabela, né? Acho que
Criciúma, com o grupo que tem e com o Zé Ricardo, iria apresentar uma evolução no aproveitamento. Com a chegada do Eduardo Batista, se confirmada, tende a evoluir ainda mais, tende a frequentar uma primeira página de tabela, mas o fator de brigar pelo acesso vai muito depender da evolução do trabalho do novo treinador, se de fato vier o novo treinador, e também sobre esse ponto de quão o novo treinador, ou quão que nas próximas semanas essa linha de frente do Criciúma vai conseguir produzir mais. Do meio para trás eu tenho a certeza que é um bom grupo, do meio para frente eu vejo alguns problemas. Deixa um pouco da sua avaliação, o que você espera para essa sequência das 4 equipes. Deixa o like se curtiu o vídeo, tem outros conteúdos disponíveis aqui para vocês. Então, se quiser acompanhar também, tem uma avaliação sobre as equipes que subiram da C, tem um balanço das 5 primeiras rodadas, toda rodada tem um pré e tem um pós, então fica acompanhando aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.